Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui nós, todos juntos aqui no podcast Vamos que Vamos, neste fim de tarde aí de segunda-feira, neste começo de noite do primeiro dia útil da nossa semana aqui nesse mês de maio. E hoje com uma presença mais do que especial aqui no podcast Vamos que Vamos. Por isso, eu gostaria de pedir para que você deixasse seu like aí nesse vídeo, que você curtisse e também pegasse aqui o nosso link e compartilhasse com toda a sua cadeia de amigo aí das redes sociais, seja Facebook, Instagram, também do YouTube, tá bom? Tá certo? E conosco hoje aqui uma pessoa muito especial, parceiraço nosso, parceiraço da juventude, do esporte amazonense, nosso grande mestre aqui, Alcenir Pérez. Tudo bem, mestre? Tudo ótimo, Glauber. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aí do podcast Vamos que Vamos, podcast que mais cresce no estado do Amazonas, que atende às necessidades da comunidade e que traz aí os movimentos da sociedade e compartilha essas informações. Muito obrigado pelo convite. Nada, a honra é toda nossa, com toda certeza. E cresce por quê? Porque tem pessoas em Manaus, tem pessoas no Amazonas aqui, mestre, que assim como o senhor realiza trabalhos fundamentais para poder alcançar a juventude, para poder estender a mão para o próximo, para poder dar a oportunidade a quem também não tem. E eu tenho certeza absoluta, o senhor vai hoje também dar uma aula aqui para muita gente que está acompanhando a gente agora aqui nas nossas redes sociais. Volto a repetir para você que está ligadinho no seu smartphone, está em casa, está no trabalho, eu não sei em que horário você está vendo aqui a nossa programação, aqui tá através do YouTube ou Facebook ou Instagram. Mas eu gostaria que você pegasse esse link e compartilhasse com a sua cadeia de amigos, tá bom? Tá certo? Mestre Alcenir Pérez, tá aqui o briefing que mandaram pra gente aqui, a Lidiane, nossa amiga, né, em comum, mandou pra gente. Ela diz o seguinte aqui, que o senhor conheceu as lutas aí através do judô, quando o senhor estudava, era estudante lá no Colégio Dom Bosco, aos 10 anos de idade, é isso mesmo? Exatamente, aos 10 anos de idade, graças a Deus tive a oportunidade, com todo o esforço dos meus pais, né, nós nunca tivemos uma origem de uma família que tivesse grandes possibilidades financeiras, mas o meu pai era um trabalhador, uma pessoa esforçada, minha mãe sempre trabalhadora, conseguiram com muito esforço pagar uma mensalidade para estudar lá no Colégio Dom Bosco, e o colégio realmente com certeza foi o colégio que me apresentou diversos esportes. Eu tive a oportunidade de brincar de todos os esportes, brinquei de basquete, brinquei de vôlei, brinquei de handebol, brinquei de atletismo e tive a oportunidade de conhecer o judô também no Colégio Dom Bosco. O senhor sempre foi ligado ao esporte? Sempre ligado ao esporte, graças ao incentivo da escola. Então, acho que é importante, né, a gente enxergar a escola como uma ferramenta de inclusão do estudante na vida, tanto na vida acadêmica quanto na vida do esporte, né? Na vida social. Perfeito. Diz aqui também o seguinte, olha, que aos 12 anos, quando o senhor migrou, no caso do judô, para a luta livre esportiva. O que é luta livre esportiva? Eu particularmente, eu não sei. Tem muita gente em casa também que não sabe. O judô é uma paixão, né? O judô é um esporte olímpico, né? Sempre teve mais mídia. E naquela época ali, anos 90, anos 80 e alguma coisa, anos 90, a gente já ouvia falar dos famosos Gracie, né? Os caras lá do Rio de Janeiro, aquele pessoal meio samurai, né? Que tinha uma vida diferente, um esporte que vinha crescendo, que era o jiu-jitsu, né? E junto do jiu-jitsu surgiu a luta livre por uma rivalidade que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu no judô ali, um esportezinho comportado. Só que como eu era muito jovem, muito criança, né? 10 anos de idade, era uma criança. Meus primos mais velhos começaram a treinar luta livre. E aí eu comecei a entender o que era luta livre através dele. Hoje a luta livre a gente pode definir que é um esporte parecido com o jiu-jitsu, com algumas regras diferentes, mas é uma luta que se aproxima do jiu-jitsu no domínio. Você precisa dominar, precisa derrubar, precisa fazer com que o oponente desista da luta através de chaves de braço, chaves de pernas, estrangulamentos, né? Então, meus pais mais velhos foram para a luta livre. Eu falei, então eu vou para a luta livre também, vou com vocês. Não vou ficar para trás. Comecei a frequentar a luta livre com eles, né? E aí a luta livre cresceu bastante, o jiu-jitsu cresceu bastante. Só que eu sempre fui obcecado por competição. Eu queria competir. E se não tivesse competição, para mim não era legal. Na época, o jiu-jitsu era mais avançado nas competições. Eventualmente, todos os meses, ou 2 vezes por mês, tinha competição de jiu-jitsu. Da luta livre demorava para ter, era 1, 2 no ano. Eu falei, não, quero competir.
Eu vou lá para o jiu-jitsu porque lá tem competição. E eu mudei para o jiu-jitsu para competir. Já é uma outra categoria. O jiu-jitsu... Ou tá dentro da luta livre? Na época, o jiu-jitsu rivalizava com a luta livre, né? Era o rival, Eram direto. rivais, as artes queriam mostrar que eram melhor. O jiu-jitsu queria dizer que era melhor e a luta livre queria dizer que era melhor do que o jiu-jitsu. Mas no caso, qual que é a mais antiga? É a luta livre ou o jiu-jitsu? O jiu-jitsu ele surge no Japão. Eu não sei dizer o nome, mas o ano exatamente que surgiu, mas com certeza lá atrás. É mesmo. No Japão. E aí a família Gracie, através dos irmãos mais antigos, o que ficou mais famoso aí foi o Hélio Gracie, né? Ele começou a adaptar. Ele percebeu que realmente a arte era boa. Ele praticava esse jiu-jitsu japonês. Só que ele percebeu que podia ser melhorada. E ele fez grandes adaptações e transformou no Brazilian Jiu-Jitsu, que é o que realmente hoje é a febre no mundo. É o que hoje realmente é moda no mundo, né? Todo mundo quer treinar, tanto para os competidores quanto as pessoas que querem aprender, né? Uma arte marcial, uma arte de defesa pessoal. Eu classifico ela, e eu gosto de falar isso porque geralmente onde eu falo as pessoas concordam. O jiu-jitsu é a arte marcial mais democrática que existe. O jiu-jitsu? O jiu-jitsu é a arte marcial mais democrática que existe. Por quê? É claro, dá para eu explicar aqui, dá para quem está assistindo a gente aí, dá para entender. No jiu-jitsu, o gordinho pratica, o magrinho pratica, o alto pratica, o baixinho pratica, o idoso. O com deficiência pratica, o master pratica. O master, né? Ixi, coloquei mal. O idoso. Eu falei para brincar mesmo. Mas já tem uma frase no jiu-jitsu que diz que no jiu-jitsu você não envelhece, você vira master. É mesmo? Por quê? Porque o jiu-jitsu você não precisa ser plástico, você não precisa ser um ninja, você não precisa dar grandes saltos. No chão, você faz a luta acontecer e você pega esse cara aqui, dá esse monte de salto, você se enrola nele e segura ele embaixo. Você faz ele desistir, você faz ele desmaiar. Se for o caso, você pode fraturar, dependendo se for uma defesa pessoal, um problema, né? Que a pessoa esteja resolvendo aí fora a arte marcial, né? Mas assim, o jiu-jitsu ele permite que as mulheres possam se defender, que as crianças possam se defender. Fora a autoestima, entre outras coisas, né? Que ele vai. E o jiu-jitsu, na verdade, mestre Alcenir, ele é uma mistura de artes marciais ou não? Ou eu tô equivocado? Não, o jiu-jitsu ele veio dessa origem japonesa e ele foi praticamente adaptado. Obviamente que, com certeza, em algumas posições ela se assemelha, ela projeta o oponente no chão. Então, dá pra gente trazer algumas quedas do judô e usar no jiu-jitsu. Provavelmente lá a família Gracie deve ter adaptado, né? Mas hoje é uma arte que ela, por si só, ela virou sucesso, né? Porque realmente ela foi a primeira arte marcial. As outras artes marciais é muito aquele negócio do chute, do salto, isso, né? Dos super rolamentos, né? De derrubar 10, cada um com um soco, com um chute. O jiu-jitsu não. Aquele cara que é o franzino, foi assim que o jiu-jitsu ficou famoso. O franzino. Tem uma história da família Gracie que ele visitava academias de outros estilos e levava o filho mais franzino, levava todos os filhos, os grandes, mas o mais franzino para desafiar os professores das academias. E aí ele explica isso nos filmes que eu assisti, nas entrevistas. Ele explica dizendo, não, mas eu queria provar que o jiu-jitsu era melhor. Então eu tinha que colocar o menor para lutar, o mais magrinho para lutar. Porque era muito fácil vencer com o fortão, com o grande. E eu vou confessar aqui o que o senhor está falando aí, que realmente é pura verdade. Assim, no Amazonas tem muito praticante, no Brasil em geral, mas no Amazonas, eu não sei se é impressão minha, mas no Amazonas parece que tem muito mais praticantes de jiu-jitsu que em qualquer outro estado do país. Eu não sei se eu estou falando bobeira aqui, mas... Tem um fenômeno. Eu já tive a oportunidade, Deus abençoe, graças a Deus eu tive a oportunidade de viajar bastante lutando jiu-jitsu. E é engraçado. Porque assim, hoje parece que um pouco mais. Que bom, né? Mas há algum tempo atrás, o tempo que eu consegui viajar, 10 anos atrás,
15 anos atrás, quando ia alguém do Amazonas lá para fora, para disputar aí os campeonatos os brasileiros, os sul-americanos, os pan-americanos, quando a gente passava com a camisa, porque a gente queria ir com a camisa do Amazonas, pô. Quando a gente passava com a camisa do Amazonas, a gente ouvia. Eu falava, cara, o cara é do Amazonas. O pessoal já tinha o pé Porque atrás, né? aqui tinha um jiu-jitsu isolado do resto do Brasil, um jiu-jitsu com pouco intercâmbio. A internet hoje proporcionou um intercâmbio bem maior. Certo. Mas tinha um jiu-jitsu diferente que acabou se desenvolvendo aqui. Um dos filhos desse Hélio Gracie morou aqui no Amazonas, morou no Pará, e aí aqui criou-se uma linhagem praticamente própria de jiu-jitsu. É mesmo. De uma galera mais dura, mais forte, com um Casca estilo, grossa. com um estilo muito parecido com o de lá, só que com um estilo próprio, né? E aí hoje a gente tem o que temos aí no jiu-jitsu. Hoje você anda nos bairros aí 6, 7 horas da tarde, início de noite, e as crianças estão andando de um lado pro outro Não, com toda kimono, esquina tem um... com kimono embaixo do braço. Onde não tem um salãozinho, dentro debaixo de uma garagem. Eu vejo isso. Aí o que eu dizia, o fenômeno que eu dizia é que no Amazonas se pratica mais jiu-jitsu do que futebol. Isso não acontece em lugar nenhum do Brasil. Em lugar nenhum do Brasil tem isso. Isso é verdade. É verdade. Não, é verdade. Eu vejo verdade. isso. Eu vejo. E falando do testemunho que eu ia dar aí, que o senhor falou aí do franzino, né? Jiu-jiteiro. É jiu-jiteiro que se diz? Jiu-jiteiro. Franzino. Eu lembro, eu conheci um rapaz, jiu-jiteiro ele. Só que eu olhei para a aparência física dele, falei, rapaz, esse menino não aguenta um tapa, né? Não, olha a minha ignorância. Olha só. E eu sabia que ele fazia jiu-jitsu e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim não dá. Não lembro. Falei, não, esse aí... Não, esse aí... Só... O apelido dele era meio quilo. Então, assim, é sério. Lá do Japim, parece ele. O Japim é berço do jiu-jitsu, hein? É mesmo? Olha onde eu fui me meter. Fortíssimo do jiu-jitsu. Olha onde eu fui me meter. E, assim, eu fiz 7 anos de Kung Fu. Mas... Lá, meus 14 anos, 13 anos de idade. Ninja. Garra de tigre, né? Estilo garra de tigre. Eu falei, rapaz, esse menino aí... Mestre, eu não tenho vergonha de falar, não. A hora que ele me grudou assim, que nós dois fomos pro chão, que aí chama de montada, né? Montada. Acabou. É uma posição de bastante domínio. Não, montada. é todo domínio, porque ali eu fiquei embaixo e acabou. Pra quem conhece jiu-jitsu, sair daquela montada já é difícil. Quem não conhece, se enrola. Não, eu tive que bater, falar, não, sai. Porque eu tentei de todas as formas. E assim, ele franzino, ele uns 12 anos mais novo que eu. Mas assim, eu observei que o jiu-jitsu, a arte do jiu-jitsu, ela realmente... Domínio, né? Domínio total. Ela domina o Não, e quando vai pro chão, acabou. Não dominam. Acabou, vai pro chão, acabou. É uma coisa que eu fiquei besta. E o jiu-jiteiro, por conta da arte do jiu-jitsu ser essa arte de domínio, né, de dominar o oponente, ele não tem medo de ir pra cima. Ele quer grudar. Exatamente. Ele quer grudar. É isso, não é a distância, né? É colado ali e assim vai. Agora me diga uma coisa pra gente, você que tá acompanhando a gente aí nas redes sociais, pega aqui o link nosso aqui agora, estamos com o Mestre Alcenir aqui, vai falar mais ainda dos trabalhos que ele vem desenvolvendo no estado do Amazonas, especialmente também na capital Manauara. Então pega esse link, compartilha com seus amigos aí, seja no Facebook, Instagram, pega o link nosso aqui do YouTube, espalha geral, deixa seu like aí nesse vídeo aqui, tá bom? Tá certo? Mestre, me diga uma coisa, eu tô vendo esse cinturão aqui. Esse cinturão aqui é desejo de muita gente, né? Ah, sim. Isso aí é um sonho, né? É um sonho. É um sonho para muitos atletas e um sonho realizado nosso também. Graças a Deus eu tive essas oportunidades até de passar por outras modalidades esportivas e de outras modalidades de luta. Realmente o jiu-jitsu é uma paixão, né? Diz a lenda que quem começa a treinar jiu-jitsu não quer mais parar. E ainda que você, por um motivo ou por outro, não consiga dar continuidade, mas você continua se sentindo jiu-jiteiro pro resto da vida, né? Né? E assim... O que me trouxe até a realização desses eventos é que a gente tive a oportunidade de participar de grandes eventos no Brasil e inclusive fora do Brasil. Fora também? Fora do Brasil. E assim, dava dó, me cortava o coração de a gente morar num estado tão rico, com milhares de praticantes de jiu-jitsu e a gente ter campeonatos pequenos, mal organizados, apesar de termos grandes praticantes, uma enorme quantidade de academias e
4 federações de jiu-jitsu nós temos aqui no nosso estado. Só que a gente tínhamos campeonatos desorganizados, campeonatos em ginásios sujos, que você não sabia que horas ia lutar, e a gente viajava lá fora, tinha hora marcada, né? Você tinha com quem falar. Havia uma organização. Você tinha... Falei, cara, o que está faltando para ter isso no Amazonas? Há pouco tempo atrás nós tivemos um prefeito que o cara faixa vermelha de jiu-jitsu, então assim, o que falta para esse negócio funcionar no Amazonas? Eu falei, eu vou fazer evento no Amazonas. Eu vou ousar e vou realizar eventos no Amazonas. E como que o senhor começou isso aí? Porque graças o a início Deus, é difícil. Sim, muito difícil. Mas graças a Deus a gente está envolvido nisso há muito tempo, né? A gente vem praticando isso, então a gente praticamente conhece todos os lutadores do estado. Nem que seja de vista, alguns por rede social, outros por encontrar nos eventos, outros por ter sido oponentes em algumas lutas, né? Professores de academias. Então, pelo fato de nós estarmos inseridos dentro desse grupo, ficou fácil. Então, assim, vamos criar uma liga de jiu-jitsu. A gente não quer criar federação, a gente não quer brigar com nenhuma federação. Deixa as federações fazerem o trabalho delas, a gente vai apoiar o trabalho delas, a gente quer que o esporte cresça. Então, a gente está aqui para apoiar as federações no que nos for possível, mas vamos criar uma liga esportiva. Para não parecer uma empresa, para não parecer uma nova federação, vamos criar uma liga esportiva, uma liga de amigos, uma liga de praticantes que queira ver o jiu-jitsu se desenvolvendo. E no nosso primeiro evento que nós realizamos, em 2021, a gente conseguiu reunir mais de 500 atletas, a gente conseguiu ter um público de mais de 2.000 pessoas dentro do ginásio do Bergão, que é um ginásio maravilhoso. Conheço. É o celeiro do jiu-jitsu no Amazonas, era o Caldeirão, a gente chamava de Caldeirão. Era o Caldeirão do jiu-jitsu no Amazonas. Antes de termos a Arena Amadeu Teixeira, todos os campeonatos de jiu-jitsu aconteciam no ginásio Nienberg Guerra, no São Jorge. Certo. Então, assim, vamos resgatar o Caldeirão, né? Essa fama que ele deixa pra gente, que ainda está lá, está de pé e está bonito, né? Foi reformado recentemente pela prefeitura, então a gente tem um belo ginásio. E aí, através dos amigos, a gente já conseguiu reservar o ginásio, e aí mais amigos foram acreditando e foram nos apoiando. A Fireboy ajudou bastante na confecção dos cinturões. Eles passaram o cinturão pra gente na nossa primeira edição a preço de custo, fizeram de graça. A gente praticamente só comprou o material. E aí a gente conseguiu realizar mais de 250 lutas, disputas de cinturão. Ou seja, eu até brinco de dizer que qualquer hora dessa a gente vai entrar no Guinness Book como o evento com o maior número de disputas de cinturão em um dia, né? Pelo amor de Deus. E uma coisa que eu tô vendo aqui também, mestre, é o seguinte. A produção mandou pra gente aqui, é o seguinte. Aqui. O senhor foi campeão mundial em 2017. Acumula outros demais diversos títulos aí, como tricampeão brasileiro, tricampeão sul-americano, bicampeão pan-americano, né? E assim, o que eu vejo? Eu vejo que o senhor tem um histórico, né? Tem uma trajetória, que isso trouxe toda a credibilidade para que, claro, começou a fazer o trabalho que o senhor queria fazer a organização, na verdade, né? Dos eventos, dos torneios, dos campeonatos, mas a sua trajetória fala pelo senhor. Então eu vejo que essa como que eu posso dizer? Essa responsabilidade que o senhor tem aí de poder fazer a coisa organizada, de querer fazer organizada. Eu mesmo já fui, né, no torneio que o senhor realizou lá no Nienberg, né? Eu vi muito bem organizado realmente ali num domingo, vi centenas de atletas ali. E famílias, né? E famílias. Que é uma coisa que é difícil de se ver. Eu vi pais levando os filhos, pô. Eu vi o pai, quando o filhinho perdeu a luta, pequenininho, o pai foi lá, abraçou, ergueu como se fosse o campeão e tal. Poxa vida, isso aí traz uma credibilidade monstruosa da sua trajetória, né? Glauber, eu não sei nem analisar isso direito, porque a gente faz porque gosta. Ninguém faz pensando em nada, ninguém faz pensando em se beneficiar de alguma forma. A gente faz porque gosta. Simplesmente eu fui fazendo, aconteceu, foi acontecendo. E aí a gente realmente, quando olha para trás, a gente percebe que tem algo interessante construído.
E isso faz com que as pessoas que estão próximas também respeitem, gostem e queiram acompanhar, apoiem. E aí a gente só espera realmente poder proporcionar o máximo do que a gente passou para essa nova geração, para que isso possa se refletir também na nossa sociedade, né? Para que a gente possa ter uma sociedade de pessoas melhores, de pessoas dedicadas, de pessoas que... nem todo mundo precisa virar atleta, não, nem todo mundo precisa virar campeão, mas que sejam pessoas de respeito, pessoas que aprendem com as derrotas, pessoas que entendem, como eu ensino isso para as minhas filhas. Minha filha, aprender com a derrota. Você já viu que o papai já foi campeão, né? Mas você sabe quantas vezes o papai perdeu? Nossa! E aí? Né? Então, assim, é um negócio assim que só vivendo mesmo, né? A gente faz de tudo para tentar ensinar. O campeão, até ele chegar lá, ele cai muitas vezes. Então, eu acho que o esporte proporciona isso, né? Proporciona essa oportunidade da pessoa de se redescobrir e de recomeçar a cada derrota. Até que ela chegue exatamente onde ela quer. E a partir do momento que ela chegou ali onde ela quer, que ela determine novos desafios. Novos desafios. Que ela pode, né? Ela pode com alcançar. Certeza, né? Alcancei e parou, não. Alcançou, bora pro próximo. Subiu um degrau, existe outro acima. Né? A ser alcançado. E você que está acompanhando nós aqui agora no podcast, vamos que vamos. Estamos aqui com o mestre Alcenir Pérez, uma fera aí do jiu-jitsu aqui do nosso estado do Amazonas, do nosso território brasileiro, para falar a verdade para vocês. Pega aqui o nosso link, compartilha, deixa seu like, deixa seu joinha aqui pra gente aqui, espalha geral para todo o seu círculo de amigos aí, que eu tenho certeza, ainda mais se você é esportista, ainda mais se você é jiu-jiteiro, meu cara. Eu tô aqui tendo uma aula aqui hoje, eu tô quase querendo já, não é... Tem um combate, começa não. Mas tô querendo começar a aprender e já entrar no ritmo aqui também. Porque vai falando, o senhor vai falando aí, eu vou imaginando aqui, as pessoas em casa também, onde elas estão acompanhando agora o nosso podcast, mestre, e vai despertando na gente um querer conhecer mais. Eu tô aqui agora pensando assim, eu já fui em muitas academias, mas o senhor vai falando aí, a gente vai percebendo que o jiu-jitsu ele vai contagiando mesmo a pessoa. Entendeu? Que quando o senhor falou assim, ó, é a criança, é a mulher, é a menininha, é o master. Quer dizer, todo mundo pode, pô. Todo mundo pode praticar, todo mundo pode, né? E o esporte é saúde, não é verdade? O esporte é saúde. E eu queria que o senhor falasse agora, sabe o quê? A respeito, o senhor tem algum episódio, tem algum fato, algum relato de algum aluno? Porque o senhor faz trabalho social com jiu-jitsu, o senhor tira a molecada da rua, sempre, que eu já sei, né? Desde sempre, desde quando eu era aluno, eu já queria participar dos projetos sociais, queria ajudar. Eu sabia pouco, mas eu já queria ensinar o que eu sabia, né? Então isso aí já nasceu comigo. E o esporte, ele ajuda a tirar a molecada da rua, né? Ajuda sim, Glauber. Do caminho errado, eu quero dizer. Isso, eu tenho uma frase... Talvez um parágrafo que eu gosto de explicar da seguinte forma. Tira sim, mas eu gosto de explicar assim que não é que tire, porque eu já participei, você falou aí já me vem algumas memórias aqui. Eu, quando ainda nem era professor de jiu-jitsu, e tinha um amigo que tinha um projeto social num bairro distante aí, e... a gente ia para lá apoiar ele, ajudar ele a dar aula, controlar a criançada, era muita criança, né? Esses bairros mais distantes, as crianças realmente precisam desses espaços, e esses espaços são raros, né? Então, quando surge um espaço desse, enche de criança, e a gente ia para lá ajudar ele, dar aula, ensinar um pouquinho do que a gente sabia, né? E eram espaços, assim, bem carentes de estrutura. Certo. Era do jeito que dava. Nós começamos no papelão mesmo, em cima do barro. Né? Tem umas fotos interessantes, depois eu posso tentar localizar elas e mandar para produção. Mas tem umas fotos aí também, não tem, Gleidson? Tem umas fotos, pode ir colocando aqui. Tem pode trabalho social na Pai de Tefé, por favor. Tem vários, eu participei de muitos projetos sociais. Morou em Tefé, né? O senhor morou em Tefé, né? Morei em Tefé. E um dos alunos, tem muitas historinhas aí, mas uma me marcou bastante. O garoto era um excelente lutador. Ele já tinha ali, por natureza, isso daí foi no pódio do Campeonato Mundial em 2017. Campeonato Mundial realizado no Brasil? Isso, foi no Brasil. Ceará, parece? Foi no Ceará? O esporte é brasileiro, né? Os mundiais, até pouco tempo atrás, os mundiais mais duros eram realizados no Brasil. De jiu-jitsu? De jiu-jitsu.
Os mundiais... A origem do jiu-jitsu é brasileira? O Brazilian Jiu-Jitsu é brasileiro. O jiu-jitsu lá, que a gente conversou um pouco atrás, que teve origem no Japão, ele usava só calça, era um jiu-jitsu diferente. Esse entendi. aí já é o jiu-jitsu brasileiro. Entendi. É esse aí que virou a febre no mundo. É esse aí que o mundo pratica. O mundo não pratica o jiu-jitsu do Japão, pratica o Brazilian Jiu-Jitsu. Por isso que é tão respeitado mundialmente, exatamente, né? Exatamente. E aí o patrocinadores, apoio do governo. Então, em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, os eventos são um negócio assim fantástico, né? Americano faz evento que não é brincadeira, né? Então, aí que eu paro e penso, né, mestre? Nasceu com a gente, amadureceu, cresceu, pegou corpo com a gente, né? Há um respeito mundial do jiu-jitsu brasileiro mundo afora, sim. né? E acredito que quando lá fora chega um atleta, quando o senhor chegou para lutar um campeonato mundial, se eu não sei quem foi o concorrente do senhor, o opositor na época, ou em qualquer outros casos aí, mas quando chega um brasileiro, o pessoal já fica com o pé atrás, né? Do Brasil. Olha aí, a galera do Brasil chegou. Não é? Já tem um... Sim. Né? Já chega chegando, né? Só de falar que é do Brasil, o pessoal já fica com o pé atrás. E como que a gente não consegue se organizar, né? Para poder pegar todo esse prestígio que nós temos e realizar algo top, mas algo que pare o mundo mesmo, assim, em relação ao esporte, que pare o mundo em relação ao jiu-jitsu, que mostre, tá aqui, nós somos Brasil, meu cara. Tá aqui, daqui que nasce os feras, mundo afora, dentro do jiu-jitsu, né? Falta muito o querer ajudar, o querer fazer, não é verdade? A gente... Assim, não só o jiu-jitsu, né? A gente tá falando especificamente do jiu-jitsu, mas a gente percebe que o esporte em geral, no nosso país, né? A nível de Brasil. Ele realmente é bastante desassistido. A gente tem episódios aqui do Sandro Viana, aqui do Amazonas. A gente sabe como ele fez para chegar lá, né? Foi a mãe fazendo feijoada, vendendo rifa, pedindo ajuda dos vizinhos. E assim ele chegou lá. Inclusive, conversei com o Sandro Viana essa semana. Sim, tava conversando com ele e ele... Uma pessoa super do pé no chão, A né? história dele exatamente... Mas assim, hoje tem reconhecimento. Mas por quê? Porque se sacrificou, porque a mãe se sacrificou, porque o vizinho ajudou, porque o familiar ajudou a vender a rifa, né? Então, assim, a gente percebe que é carente de apoio. Certo. A gente precisa de apoio. Temos exemplos aí de fora do estado. O César Cielo. O César Cielo, quando foi campeão olímpico, né, teve uma Olimpíada, aí já a minha memória já não me ajuda com o ano exato. Ele foi campeão olímpico, foi a única medalha de ouro do Brasil naquela Olimpíada. E aí foram entrevistar ele deu uma entrevista revoltadíssimo, porque ele nunca recebeu apoio para ser nadador. O pai dele, percebendo que aqui ele não teria apoio, mandou ele para os Estados Unidos, lá onde a natação a natação de ponta do mundo. Super evoluída, né? E aí colocou ele para estudar lá, então assim, foi com o suporte da família. Em algum momento ele nem quis, assim... Claro, o tempo todo carregando a bandeira do Brasil, mas quando se falava em apoio e tal, aí ele pegava pesado, porque devia ter uma revolta dentro dele, né? Eu vejo sim. Quantos se perdem aí no meio do caminho, hein, Glauber? Meu Deus, quantos talentos a gente não enterra, né? Por pouco o Sandro Viana não se perdeu. Teve o apoio da mãe. Por pouco o César Cielo não deixou de ser um campeão olímpico, porque teve o apoio do pai. Verdade. Mas cadê o apoio oficial? Onde a gente sabe que dá, tem como. Claro, e detalhe, né, mestre? O senhor vê, nós temos aqui o maior rio do mundo, Rio de Água Doce, né? O maior. Como é que não sai um nadador do Amazonas para uma Olimpíada? Um cara de ponta, ainda que não seja o campeão, mas que chegue lá. Verdade. Né? É uma coisa assim que a gente não entende, pô. É uma coisa assim que a gente não entende. E falando agora a nível de Brasil, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ser conhecido apenas como o país do futebol? Só futebol, né? Porque, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acredito que hoje existe mais atletas do jiu-jitsu do que do próprio futebol. Claro que o atleta do jiu-jitsu também bate a sua bolinha, a gente sabe disso. Mas as academias
São inúmeras, pô. Você está correto. São inúmeras. São maior do que... Você vai no... Se nós passarmos aqui agora, saímos daqui agora do estúdio, e passarmos em frente a um campo de futebol, lá no Teixeirão, vou passar lá na frente, vai ter 2 times jogando, uns 2, 3 times pro lado de fora. Mas daqui até lá, nós vamos passar por centenas de academias com 30, 40, 50 alunos, pô. Verdade. Verdade, eu não tenho dúvida, né? E assim, a gente sabe que o futebol é um esporte que já vem há mais tempo, tem mais mídia, né? Hoje já remunera melhor. Remunera melhor. Né? Então, no caso, o jiu-jitsu, recentemente que a gente consegue já ver pais pensando em apoiar o filho no jiu-jitsu, porque hoje a gente já entende que já dá para viver do jiu-jitsu. Ainda que não se torne um grande campeão mundial, porque a gente sabe que é para poucos, né? Independente da qualidade e da quantidade que temos, o topo é para poucos. Certo. Né? Então, ainda que nem todos cheguem ao topo, mas você pode ser um grande professor, você pode ser um grande empreendedor, um dono de uma grande academia, de uma grande rede de academias e de multiplicar essa coisa boa para os seus alunos. Até porque o esporte, ele disciplina, né, mestre? Ah, mas sem dúvida. Se ele disciplina, como a gente sabe que ele realmente disciplina, ele forma um caráter na pessoa. Ele forma. E não apenas mostra o que é certo e o que é errado. Ele mostra o caminho certo para a pessoa já não entrar no errado. Nem pensar naquilo que é errado. Né? Então, isso é muito bacana do esporte. Acredito eu que é só o esporte que faz esse trabalho em conjunto ali com essa disciplina. Eu acredito que é. Porque eu posso falar. Eu já vi muitos relatos de jovens que, através do esporte, deixaram o mundo errado, a criminalidade. Entendeu? Uns que já estavam se aprofundando, outros que estavam começando, mas depois conheceu o esporte, seja o futebol, seja a luta, principalmente a luta, né? A arte marcial. Pegou e voltou, se aperfeiçoou ali no esporte e hoje é atleta. E hoje a gente vê, sabe o quê? Eu vejo muito aqui, principalmente aqui em Manaus, muitos atletas com um cartaz nos sinais aqui. Né, me ajude, vou disputar o campeonato e tal, não sei o que, estaria até com o kimono dele, né? E tudo mais. A gente vê, muitas das vezes, falta de patrocínio, falta de incentivo. Vemos. Mas, assim, eu acredito que tem muito talento, aqui no estado do Amazonas principalmente, tem muito talento que daria-se para se investir não muito, mas, e o resultado ia ser estrondoso, absurdo. Absurdo. Coloca as fotos aqui, Cleiton, fazer um favor, novamente, por gentileza. Enquanto você que está em casa acompanhando aqui o Vamos Que Vamos, eu queria que você pegasse esse link aqui, compartilhasse sim, com todo o seu círculo de amigos aí das suas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Mestre, enquanto ele coloca aqui, eu queria que o senhor fosse falando aí. O que onde foi. O Campeonato Brasileiro, em 2019, recente, meses antes da pandemia estourar, né? Lá na Bahia, ó. Careca Team? Aí, Careca Team, a equipe. Tá aí o professor Careca do lado aí, ó. É ele? Ele viajou comigo aí, também foi campeão lá. E eu tive a oportunidade de ser campeão. Vem cá, essas medalhas você ganhou tudo lá? Isso. É porque assim, ó, aí nessa foto aí eu tô de kimono, né? E eu lutei a categoria com kimono e lutei a categoria sem kimono. Porque o jiu-jitsu tem isso também. Tem essa variante aí, né? Certo. E aí eu tive a oportunidade de vencer lá em 3 categorias. Eu fui para disputar em 4 e voltei com 3 ouros. Pelo amor de Deus. E naquela foto lá, se puder voltar aí, por favor. Volta um pouquinho em inglês. Aquela do pódio. Naquela foto ali, eu fui campeão absoluto. O absoluto, você luta na sua categoria. A outra, né? A outra, do pódio. Você luta na sua categoria e se você quiser lutar no absoluto, você vai lutar contra todos os pesos. E aí dá pra ver o tamanho do medalha de prata aí, né? Pelo amor de Olha Deus. Olha o tamanho do cara aí. Ali era o quê? Uns 100 quilos? 120 quilos. Ou mais. 120 quilos, tranquilamente, ou mais. E esse é um campeonato o quê? Brasileiro? Esse foi o Campeonato Brasileiro em 2019. Meu Deus do céu, hein? Foi uma grande experiência. A medalha de ouro, essa medalha de ouro, nessa organização aí, ela é de ouro mesmo. Folheada a ouro, banhada a ouro. Na próxima foto lá na praia, a próxima, dá para ver legal a diferença da categoria do absoluto, da medalha da categoria do absoluto para a medalha da luta dentro da categoria de peso, né? Certo. Ela tem um dourado diferente, realmente tem um brilho bonito, olha aí. Né? Sem comparação, isso. Verdade. Realmente. Aí foi uma grande experiência ter viajado. E aí veio a pandemia logo em seguida, deu uma travada aí, mas a gente entendeu o momento, né? Achou que era realmente um momento de
de se recolher, de cuidar da saúde, de cuidar da comunidade, não pensar só na gente. E diga-se de passagem que quem praticava um esporte também até contraía o vírus, mas o resultado, assim, o efeito que o vírus provocava nas pessoas comuns era muito mais impactante do que no esportista, né? Sim, verdade. Geralmente quem estava ali praticando algum esporte, que já tinha uma vida mais ativa, o vírus passou de forma mais branda, né? Então aí o esporte, né? Isso. Agindo aí a favor da nossa humanidade. Exatamente. E aqui, mestre? Isso aí foi... Eu quis mostrar essa foto porque a gente tem grandes amigos aí nessa foto, são todo mundo magrinho. Pelo amor de Deus. Isso aí foi em 2011, cara. 2011? 2011, a gente tá falando aí fácil de 12 anos atrás. 12 anos né? atrás. E aí os amigos, tem primo na foto também, mestre careca aí do meu lado, meu primo Cláudio, o sargento da Polícia Militar Beethoven. Todo mundo jiu-jiteiro aí. Professor Markelli, professor Elinei, a gente treina junto até hoje. Todo mundo aí faz... Aí a gente tá vendo na foto 6 faixas pretas de jiu-jitsu. Viram uma família, né? Todos O melhor do treino é a resenha no final do treino. Ainda tem isso. Aquela hora que a gente tá recuperando o fôlego, que ninguém aguenta ir embora, aí a resenha é um negócio maravilhoso. Aí vira família, não tem como. É mesmo. Vira família, vira estilo de vida, né? Vira lifestyle, né? BJJ lifestyle. Poxa. Olha, isso daí foi em 2012. Mesmo ano daquela foto do pódio. Eu tive a oportunidade de vencer a maioria dos campeonatos aqui dentro do Amazonas. E a Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas, todo final de ano ela faz isso, ela ainda faz isso até hoje. Ela diploma os melhores atletas de cada categoria. E aquela foto era lá na Assembleia Legislativa, recebendo essa condecoração aí, muito, muito legal. A presença do meu pai, foi um negócio bem emocionante. Orgulho do pai, né? Isso aí foi na Colômbia, em Medellín. Lá em Medellín. 2013... Fomos lá em Medellín representar o Brasil, uma equipe de 5 brasileiros aí corajosos. Onde a gente passava aí, a gente ouvia, os brasileiros chegaram. A pessoa já tremia, né? Todo mundo aí foi campeão. Sério? Todos os 5 voltamos campeões. Ninguém foi passear, né? Foi muito legal. E assim, foi legal a maneira como eles trataram a gente, o respeito que eles tiveram. Porque, pô, é o cara tu ir lutar boxe tailandês na Tailândia, cara. Tu chega lá, né? Ou então vinha um tailandês de lá disputar um campeonato aqui. Que, caramba, o cara veio da Tailândia, cuidado, né? O cara chega pra você falar nada, né? Então aí é o jiu-jitsu brasileiro o brasileiro indo lutar lá na Colômbia, né? Pelo então, amor de Deus. Aí, os brasileiros chegaram. O pessoal falava, ó... Foi festa. O primeiro lugar tá ocupado já, ó. Vamos lutar pelo segundo agora. Foi festa, muito legal, uma experiência muito boa. Agora vem cá, mestre. E os projetos aí pra 2023? Nós estamos em maio, né? Temos mais 7 meses aí para o ano finalizar. Tem projetos aí para 2023? Como é que tá? Tem muitos, Glauber. Um dos projetos é abraçar aí todas as causas do amigo Glauber. Vamos trabalhar juntos. Esse cara é fera e tem muitas frentes de trabalho e a gente apoia todas. Conte sempre com o nosso apoio. Obrigado. A gente pretende continuar realizando eventos. Tô com umas ideias ousadas aí para os próximos eventos, algo nunca visto aqui no estado do Amazonas. Opa, é isso aí. Desafios. Projeto ousado. E a gente vai fazer. Todas as vezes que a gente desenhou esses projetos ousados, eles saíram do papel e aconteceram. Então, é mais um que vai acontecer. A galera do jiu-jitsu aí, a galera que gosta de lutar, que gosta de participar dos campeonatos, fiquem antenadas. Tem uma pancada aí vendo aí. O próximo Lijan vai vir diferente. Ainda não posso falar muito, porque senão podem roubar nessa ideia. Mas vai vir coisa boa, jamais vista aqui no Amazonas. Reconhecimento para os atletas que lutarem o Lijan Combat. Fiquem atentos. Em todos os nossos eventos, Glauber, e assim, é um pouco de ousadia da minha parte dizer isso, mas é o que eu vi acontecer. No nosso primeiro evento, nós tivemos 250 lutas, mais de 250 lutas, com mais de 250 disputas de cinturão. Todos os campeões foram premiados com cinturão. E no final do evento, nós sorteamos uma passagem aérea entre os campeões. Isso não acontecia aqui no estado do Amazonas. Eu presenciei isso aí. Isso não acontecia aqui no estado do Amazonas. Alguém vai dizer, não, agora tu vai dizer que foi tu que inventou. Não, eu não inventei. Mas eu provoquei. Eu provoquei. Eu falei, cara, não é possível, mano. Saiu da zona de conforto. A gente tem 4 federações aí. E, pô, a gente tem grandes atletas aqui. Eu consegui ir lá e ser campeão. Tem caras aqui que eu morro de medo. Tem cara aqui que é casca grossa, meu irmão.
Se eu desconfiar que eu vou cair na mesma categoria que o cara, eu já tô ferrado. Então nem vou assistir. Tem que treinar mais. Imagina. Aqui o negócio, o caldo é grosso, o Glauber. É mesmo. Então, assim, eu que tive a oportunidade de ir lá fora, falei, meu Deus do céu, quantos talentos nós temos lá no Amazonas? Quantos campeões mundiais nós não poderíamos fazer? Quantos campeões brasileiros nós não poderíamos fazer? Quantos campeões brasileiros não foram lutar o Campeonato Brasileiro aqui do Amazonas? Então eu falei, não, o nosso evento vai ser diferente. Vai ser disputa de cinturão e a gente vai distribuir o que a gente puder de passagem aérea. Como a gente depende da taxa de inscrição, que é muito baixa, porque a gente faz para ser acessível, a gente depende dessa taxa de inscrição para poder premiar, a gente só conseguiu sortear uma passagem aérea. A gente pegou os campeões, para não dizer que só vai sortear por faixa preta, só vai sortear por faixa roxa, faixa azul ou faixa... Bem, aquele que é mais reconhecido, né? Todos os campeões vão ser tratados iguais na nossa liga de jiu-jitsu. Então, dentre os campeões, nós vamos sortear a passagem aérea. E aí a gente já ousou agora no segundo evento. No segundo evento a gente conseguiu sortear uma passagem aérea novamente. E no terceiro a gente bateu na trave de conseguir 3 passagens aéreas, mas alguém que ia nos apoiar no final declinou. Ainda bem que a gente não divulgou, senão teria ficado feio, mas a gente manteve a nossa linha de trabalho e a gente conseguiu também presentear um atleta com a passagem aérea. Isso é credibilidade, né? A gente precisa pensar no atleta. O evento precisa ser feito pensando no atleta. A nossa organização, ela permite que o atleta fale o que ele precisa falar. Se ele achou que foi injustiçado, senta com a gente e conversa. Mostra, você tem a luta gravada? A gente reúne uma equipe de árbitros, assiste a luta novamente no vídeo. Se o vídeo realmente demonstrar que ele foi campeão, a gente muda o resultado da luta, a gente dá a vitória para ele também. É mesmo. A gente ouve. Aqui nos eventos, a gente ainda consegue encontrar as barreiras. Acontece, a gente sabe que pode acontecer. Uma falha. Eu presenciei casos do árbitro dizer, cara, eu errei, mas o que eu ia fazer? Não dava para voltar mais lá na hora, então tem que manter até o final. Que é isso? Né? A gente precisa corrigir os erros. Sabendo que errou, não é possível que a gente vai permanecer no erro. A gente tem que evoluir, a gente tem que andar para frente. Eu tenho planos ousados, assim, de colocar câmera para filmar e ter a nossa própria câmera para revisar, como se fosse o VAR, né? O VAR ali do jiu-jitsu. Mas isso tudo demanda estrutura, demanda apoio. A gente sabe que vai acontecer. A ideia tá em mente, as cartas estão sobre a mesa e a gente precisa continuar trabalhando. Na hora certa, a gente não tem dúvida que vai acontecer e que a gente vai evoluir e ajudar o esporte a crescer no estado. Tá certo, então. E, mestre, muitos e muitos estão acompanhando, assistindo a gente aqui agora. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Nós já estamos se encaminhando aqui pro fim também. Não é isso, Gleidson? Já se encaminhando aqui pro fim. E deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O que um jovem lá da periferia, o que um jovem lá do interior, lá, vamos colocar lá Santa Isabel do Rio Negro, lá Tefé, onde o senhor morou, né? E o senhor também fez trabalho esportivo lá, quem está sabendo. O que um jovem que ele é aplicado, ele é disciplinado, ele é praticante, ele sabe do potencial que ele tem, o que ele pode esperar do jiu-jitsu num todo? Para poder fazer o quê? Para poder, através do esporte, ele conseguir decolar. Glauber, eu não tenho dúvida que realmente o jiu-jitsu pode proporcionar isso para ele. De toda forma, quando ele começa a treinar ali, ele já se torna uma pessoa diferente, né? Eu falo isso para alguns pais de alunos pequenos, né? Olha, seu filho está treinando jiu-jitsu aqui, certamente que não é para usar com os coleguinhas, né? Claro, não é para usar com os coleguinhas. A gente ensina, da forma como a gente ensina, é para esporte, é para melhorar o condicionamento físico, né? É para melhorar a disciplina ali, a disciplina que ele precisa ter no tatame, ele vai reproduzir aquela disciplina em casa, vai respeitar os pais, vai respeitar as regras, vai respeitar os horários, que tudo isso já acontece ali em cima do tatame. Mas mais do que isso, tem benefícios invisíveis, né? Tem o coleguinha da escola que sabe que o coleguinha treina jiu-jitsu. Então, eu não vou mexer com aquele ali. Então, é como se fosse uma defesa pessoal, né? Psicológica, antecipada, né? Exatamente. Antecipada.
né? Então, se é para mexer com alguém, se tem ali um cabeça mais quente, um mais apimentado ali, um coleguinha mais apimentado, ele vai tomar cuidado na hora de mexer com o coleguinha que treina jiu-jitsu, que coitado, nem tá treinando pensando nisso. Não, eu já pensei. Tá treinando. O dia que o menino lá, 12 anos mais novo que eu, rapaz, quando ele montou lá em cima de mim lá assim, me imobilizou, né? Imobilizou no chão. Meu, cara, eu falei, nunca mais vou zombar com ele. Então, nunca vou brincar dele. Os benefícios do jiu-jitsu já começam aí. E daí a disciplina, aprender com as derrotas, aprender com os machucados, a gente se bate. Eu costumo dizer que na academia dificilmente a gente se machuca, a gente se bate. Ó, bateu, é normal, é esporte de contato. Mas machucou mesmo? A maioria das vezes não. Pode acontecer, acidente pode acontecer ali, atravessando a rua, pode acontecer andando de bicicleta, no futebol. Então acidente pode acontecer, mas o jiu-jitsu é um esporte controlado. É um esporte que você dá a oportunidade do... Olha a diferença do jiu-jitsu para os outros esportes, para as outras artes marciais. Ele dá a oportunidade do oponente dizer, para mim já deu, eu desisto aqui. Em outros esportes é mais difícil, né? Em outros esportes o cara cai nocauteado, cai duro, cai com a cara quebrada, né? E no jiu-jitsu ele dizia, aí, vai, quer mais ou já tá bom por aqui, né? Então o jiu-jitsu dá essa oportunidade. Então, bacana. Assim, isso é aprendizado para a vida, né? Eu tenho relatos, quando eu fui professor na APAI, lá de Tefé, voluntário, eu tinha, graças a Deus, eu tinha tenho a oportunidade de ter uma área de luta para mim, exclusiva, que eu guardo lá na minha casa para receber alguns amigos. Eu conheço a APAI lá em Tefé. E aí, quando eu morei em Tefé, eu falei, cara, esse negócio não está sendo usado aqui na minha casa. Para que me serve esse negócio guardado aqui? Não serve para nada. Ele vai servir se ele estiver sendo usado. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da APAI, apresentei a minha ideia para eles compraram a ideia na hora e nós começamos a dar aula para os alunos da APAI, né? E aí a gente pedia para o aluno da APAI trazer o priminho, trazer o irmão, trazer o vizinho, aquele coleguinha que brincava com ele, porque ele sente mais confiança para poder ele trocar ali, né, os movimentos. Muitos pais entravam no tatame para treinar junto e eu tive relatos de pai lá que dizia, professor, ele está andando em casa, ele não andava. Então começou ali engatinhando no tatame e eu sempre dizia para os pais, deixa ele cair, que aqui é de borracha, aqui pode, né? Não vai machucar. O piso é preparado para tomar uma quedinha aqui, não vai ter problema, tá controlado. Eu não quero das baixas, né? Então começou a andar no tatame, ganhou segurança, estava andando em casa. O professor tá andando em casa. Que bacana, hein? E dava a hora da aula, dos pais. Assim, o garotinho ali com a paralisia cerebral, que não tem aquela comunicação igual a nossa, mas tem a comunicação dele, ele já se agitava, o pai já sabia, já sabe que tá dando a hora de ir pro treino. Né? Então, assim, dentre tantos benefícios, o jiu-jitsu... E hoje, o jiu-jitsu pode ser tratado como uma profissão facilmente. A gente exporta jiu-jitsu para o mundo todo, a gente tem inúmeros amazonenses morando e dando aula de jiu-jitsu em Abu Dhabi, em vários países dos Emirados Árabes, no Egito. Eu tenho amigos no Egito. Há pouco eu estava assistindo a live, ele transmitindo a aula que ele dá lá no Egito. Um outro colega que dá em Abu Dhabi, outro que dá lá na Inglaterra. Então temos... E aí vai. Temos colegas na Espanha, temos colegas na Suíça. Nos Estados Unidos nem se fala, tem de monte. Então, assim, pode ser encarado como uma profissão. Hoje os grandes eventos já conseguem pagar boas premiações, 5 mil, 10 mil, 50 mil reais, 200 mil reais nós já conseguimos ver em premiações em alguns eventos de ponta de jiu-jitsu. Então, assim, hoje já pode ser encarado como profissão. Muitos pais já dão apoio para o filho, entendendo que isso pode ser uma profissão, e isso lá atrás não acontecia. Mudou a visão totalmente. Isso lá atrás não acontecia. Mas, assim, muito acontecendo muito só. A gente sabe que já podia ter acontecido há mais tempo. A gente sabe que muita coisa ainda falta, ainda tem muita coisa para acontecer. E aí a gente contribui de alguma forma e espera que, principalmente o poder público, né, as pessoas que têm ali essa possibilidade de fazer um pouco mais, que olhem com mais carinho aí para o esporte como um todo, sobretudo para o jiu-jitsu, as lutas aqui no Amazonas, que é uma paixão, né? É uma paixão. Tá certo, então. E olha, que bacana, né? Você já pegou esse link aqui? Compartilhou? Espalhou geral para suas redes sociais, seus contatos aí através do YouTube, Instagram, Facebook e demais redes sociais? Pega, compartilha. Eu tenho certeza que os jiu-jiteiros aí, os esportistas aí de plantão vão gostar muito do que o mestre Alcenir Pérez está falando aqui hoje no nosso podcast aqui no Vamos Que Vamos. Mestre, caminhando para o fim,
que o senhor tem para falar para essa juventude, para esses esportistas, para todo mundo que está acompanhando a gente aí agora, aqui no Vamos Que Vamos, que está ouvindo a gente? Tem muita gente também que existe como no futebol tem o atleta, o jogador de fim de semana. No jiu-jitsu tem isso também ou não? Ah, tem. Tem também? Tem, ele é muito bem-vindo. Então eu posso entrar também, eu posso. Claro que pode. Ah, então tá caminho aberto aí, ó. Assim, Glauber, primeiramente eu queria agradecer a audiência de todos. Eu não tenho dúvida que temos muitos amigos aí. Sim. Colegas do Dom Bosco, lá onde começou a minha história com o esporte, lá onde eu conheci a luta, onde eu conheci o jiu-jitsu. Os colegas do bairro de Aparecida, onde eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Lá a Nova União Aparecida ainda é forte até hoje. Hoje nós já temos 4, 5 academias de jiu-jitsu na Aparecida, a maioria da mesma família, Nova União. Né? Os colegas da Academia Carecatim, que são grandes amigos, e até hoje a gente treina junto, e é aquela resenha gostosa do final do treino. Agradecer os amigos da Caixa Econômica, grandes amigos que eu tenho na Caixa Econômica. Onde o senhor trabalha, né? Aonde eu trabalho. Tem uma galera lá que gosta pra caramba e não acredita. Cara, como tu consegue? Como é que tu consegue, cara, sair daqui e trabalhar? Tu não sente cansaço, não? Eu digo, sinto, pô. Pô, cara, eu saio daqui muito cansado. E como é que tu vai? Cansado. Eu só tenho essa opção de... é esse, né? Tem que ir. Né? Então, assim, agradecer o apoio de todos. Devemos ter aí centenas de colegas aí assistindo. Agradecer a audiência de todos aí no podcast Vamos Que Vamos do Glauber, o podcast que mais cresce aqui no Amazonas. E assim, o que eu quero deixar é: pratiquem esporte. A pandemia veio aí para mostrar pra gente que esporte é bom, é saudável, é necessário, mantém a imunidade alta, né? E aí o bacana do esporte é que ele não fica no esporte. Se você está praticando esporte, você já pensa 2 vezes na hora de cair num x-salada ali, né? eu era assim, Você pensa, porque trabalhei tanto, né? Foi tão difícil aquele treino ali. Então Você pensa, você começa a pensar, você começa a criar melhores hábitos por consequência de estar praticando algum esporte. Então, pratiquem esporte, apoiem sempre que for possível. Quando for necessário reclamar, brigar, pedir apoio do poder público, peçam, porque a gente sabe que o esporte realmente é uma grande ferramenta de transformação social. A gente tem visto inúmeros exemplos, a gente poderia ter falado, nós já até falamos de alguns aqui, a gente poderia falar de muitos outros, é só a gente lembrar e puxar na memória que a gente sabe que temos grandes exemplos. Então são portas que se abrem de oportunidade. Às vezes, Glauber, falta o exemplo dentro de casa, a gente sabe disso. Por 1000 motivos. Também, né? Por 1000 motivos. Aí a gente a gente não quer julgar aqui. Claro. Mas às vezes falta dentro de casa. E aquele garoto que às vezes procura um exemplo, ele enxerga lá na academia, no professor. Verdade. Que seja da natação, que seja do atletismo, mas ele enxerga naquele Mas que bom professor. que ele procura no meio de pessoas boas. Então, né? O esporte abrindo uma porta para ele. E essa porta vai permanecer aberta. Perfeito. Basta ele querer manter essa porta aberta, né? A gente até falava, às vezes o esporte não consegue tirar mesmo, porque termina a aula, o cara volta lá para a comunidade que ele mora. Né? Às vezes é 1, 2 horas de aula, às vezes é 3 vezes por semana, aí ele vai voltar para a comunidade dele. Então tirar é difícil, isso vai demorar anos para tirar. Mas você está abrindo uma porta, você está dando oportunidade. Exatamente. Se essa porta não abre, provavelmente ele ficaria lá mesmo onde ele estava. Né? Então, apoiem. Cuidado com os que pedem o sinal. A gente já tem relatos de algumas pessoas mal intencionadas. Tem isso aí, né? Mas assim, cuidado, né? A princípio a gente precisa agir de boa fé. Né? Eu costumo primeiro acreditar para depois descobrir se é verdade ou não. Mas pelo menos eu fico em paz com o meu coração, né? Que a intenção então, sempre é ajudar, né, mestre? Sim, então a gente precisa ajudar. Exato. Né? Se a gente for ficar olhando para um ou outro que querem bagunçar, a gente vai acabar não fazendo nada. Então é melhor fazer, ainda que um ou outro não consiga nos ludibriar. Exato. Então, quando tiver a oportunidade de ajudar, ajudem. E principalmente pedindo apoio do poder público. Quando você for depositar seu voto lá na urna, procure pessoas que se preocupem com esses temas. Procurem pessoas que se preocupam com o desenvolvimento da sociedade, da comunidade como um todo, né? Não que falam, mas que fazem, né? Sim, que efetivamente fazem, né? Porque
o discurso é lindo, né? O discurso é lindo. Para falar, a gente fala o que quiser falar, o que for necessário falar. Mas e na prática, né? Então, assim, busquem essas pessoas, apoiem. E a gente vai continuar trabalhando daqui também, fazer a nossa parte para que a gente possa sempre contribuir para uma sociedade, uma comunidade melhor. Exatamente. Perfeito, mestre. Mestre, eu quero aqui agradecer o senhor e parabenizar também. Eu que agradeço. Pelo trabalho. Já conheço o trabalho do senhor desde o ano passado, né? Fomos em algumas academias junto com o senhor, dos parceiros e tudo mais, da Aparecida, da Cidade Nova, né? Nos campeonatos que o senhor realizou, fomos também. E assim, a gente vê que há uma organização, a gente vê que há uma parceria mútua ali dos professores, ali com os alunos, a conscientização, por isso existe a disciplina e o respeito do aluno com o mestre, com o professor ali. Eu mesmo presenciei, eu vi isso de perto lá. E eu tenho certeza que os projetos que o senhor tem em mente aí, ainda para o ano de 2023 e posteriormente também, eu tenho a certeza de que o que não vai faltar é de pessoas boas chegando para somar. E tudo que se soma se multiplica, né? Diziam os antigos que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Porque quando a intenção é boa, quando a intenção ela realmente é boa, como a gente vê que o projeto, o Lijan é um projeto excelente, dispensa comentários, a gente vê que vai passar por dificuldades, por luta, vai ter pessoas às vezes até torcendo contra, né? Mas a gente sabe que Deus ele não desampara. Deus ele honra. Por quê? Porque está se pensando no próximo, está se pensando para poder ajudar o próximo, e às vezes o próximo não tem essa condição, e é onde chega ali alguém para poder estender a mão, alguém para poder levantar quem está caído, alguém para poder dizer, olha, eu estou contigo, eu vou te ajudar, levanta aí. E parabéns, porque eu já vi muito isso nas academias do senhor lá. Parabéns mesmo ao senhor, a toda a equipe dos demais mestres, professores que o senhor tem junto com o senhor lá, a todos os alunos, parabéns a todos os pais de alunos da academia do mestre Alciner Pérez, porque confiam seus filhos, levando eles, eu vi pais levando os filhinhos pequenininhos lá na academia, ficando até o final do treino. Pô, isso é raro. Isso é raro. Eu vi lá, né? E assim, uma coisa que mexeu muito comigo. O pai levando pequenininho lá, pequenininho treina, rola e se bate e tal, daqui a pouco chora e se machuca e levanta e tá pronto de novo. Pô, isso é bacana. Querendo mais, né? Querendo mais. Tá formando ali, ainda que ele não seja um futuro campeão no esporte, mas ele vai ser campeão na vida. Certo. Porque tá formando ali um excelente cidadão. Uma pessoa que vai aprender a respeitar o próximo. Tá certo? Certo. Parabéns pela atitude, parabéns pelo projeto e conta com a gente. Só agradecer mesmo e pedir somente saúde de Deus. Deus nos dando saúde, nos permitindo, a gente vai realizar bastante coisa legal aí ainda. Com certeza, vamos que vamos, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês aí, excelente, né, resto de segunda-feira, excelente semana para todos vocês. Sexta-feira nós estaremos novamente às 18 horas aqui com um convidado também muito especial, não perca, tá bom? Vamos que vamos, Deus abençoe, vamos em frente.